Olá, boa noite e a paz a todos, chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo nesta oportunidade no Salmo 89, versos 3 e 4, depois versos 20 a 29. Assim está escrito: Fiz um concerto com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi, a tua descendência estabelecerei para sempre, e edificarei o teu trono de geração em geração. Achei a Davi, meu servo, com o meu santo óleo o ungi. Com ele a minha mão ficará firme, e o meu braço o fortalecerá. O inimigo não o importunará, nem o filho da perversidade o afligirá. E eu derribarei os seus inimigos perante a sua face, e ferirei os que o aborrecerem. E a minha fidelidade e a minha benignidade estarão com ele, e em meu nome será exaltado o seu poder. E porei a sua mão no mar, e a sua direita nos rios. Ele me invocará dizendo: Tu és meu Pai, meu Deus, e a rocha da minha salvação. Também por isso lhe darei o lugar de primogênito. Falo-ei mais elevado do que os reis da terra. A minha benignidade lhe guardarei para sempre, e o meu concerto lhe será firme, e conservarei para sempre a sua descendência e o seu trono como os dias do céu. Aqui está, de maneira bem simples e objetiva, quando Masquil, ele trouxe a lembrança sobre o cuidado de Deus, a escolha que Deus havia feito de Davi para reinar sobre Israel, e que esta escolha de Deus da vida de Davi foi algo prazeroso para o coração de Deus. Em outro texto diz: Achei a Davi, homem segundo o meu coração, que executará toda a minha vontade. Então Deus encontrou em Davi a pessoa certa para o lugar certo. Deus não erra, Deus não falha, Deus não se engana. Para cada função, para cada lugar e oportunidade, Deus tem a pessoa certa, e Ele a coloca quando chega o momento de Deus. A oportunidade de Deus, então, utilizar-se daquela vida para a glória e o louvor do seu nome, para a expansão do seu reino aqui na terra. E aqui estava Davi, que sucedeu a Saul. Saul foi uma petição do povo, quando deixou de confiar em Deus, deixou que Deus os conduzisse, porque eles queriam um rei à semelhança das outras terras. Então, eles não quiseram continuar mais com o reino teocrático, onde Deus era quem governava e dirigia todas as coisas, mas eles queriam agora um reino democrático, ou a monarquia, alguém que fosse levantado entre os mortais, os homens, e que representasse aquele país, aquela nação, e que então dele o povo receberia todas as orientações. Samuel, quando recebeu esta petição daquele povo, ele entristeceu-se. Mas Deus disse para que ele não se entristecesse, que não era com ele que eles estavam fazendo aquilo, mas eles estavam rejeitando a Deus e pedindo um rei. E Deus disse que iria dar. E deu a Saul o mais alto,
mais bonito, mais vistoso, mais aparente. E aquilo foi para aquele povo um encanto. Só que isso não durou muito tempo, porque Saul revelou-se alguém que não era submisso, nem era obediente à vontade de Deus. Então Deus o rejeitou. E ao rejeitá-lo, Deus então levanta Samuel, pede que ele vá à casa de Jessé, porque lá nos filhos de Jessé, Deus se tem provido lá de um rei. Um dos filhos de Jessé será nomeado por Deus rei sobre Israel. E quando houve a retirada de Saul, o profeta escreveu, Deus dizendo: dei um rei na minha ira e tirei no meu furor. E portanto, agora com Davi, Deus então disse: achei a Davi, homem segundo o meu coração, que executará toda a minha vontade. Então, o prazer, a alegria de Deus em encontrar Davi, nós podemos observar e vamos listar aqui 12 características da vida de Davi que já davam sinais de que ele era alguém escolhido por Deus. E que chegou o momento de Deus, então, nomeá-lo, trazer a público e apresentar diante do seu povo e fazer a ele promessas e cumpri-las. Aqui neste salmo, quando Masquil escreve, ele diz, no verso 3, fiz um concerto com o meu escolhido, jurei a meu servo Davi. Deus fez uma aliança com Davi, com promessa. Ele disse, jurei, prometi. E o verso 4 diz, a tua descendência estabelecerei para sempre e edificarei o teu trono de geração em geração. Por isso é que, passados os tempos, os séculos, as gerações, até hoje, o nome que mais se fala do povo de Israel é o nome de Davi, o grande rei, o rei imortal, inesquecível, que o seu nome ficou registrado na história daquele povo, porque Deus disse, fiz um concerto com o meu escolhido, da tua descendência estabelecerei para sempre, e edificarei o teu trono de geração em geração. De Saul não se fala mais, mas de Davi, até o século 21, em que nós estamos vivendo, continua se falando e muito sobre Davi. Existe lá a cidade de Davi, existe todas as lembranças do reinado de Davi. Então, na verdade, foi alguém aprovado por Deus e que soube se conduzir na direção de Deus. Era perfeito? Não. Teve falhas? Falhou. Mas sempre recorria a Deus. E as características que vamos observar mostrava que Davi era alguém que estava direcionado para servir a Deus em qualquer que fosse a situação. E nos versos 20 a 29 deste mesmo salmo, o verso 20 diz, achei Davi meu servo, com o meu santo óleo o ungi. Então Davi foi ungido por Deus para exercer o reinado de Israel. Então Deus o ungiu e disse, com ele a minha mão ficará firme. Em Davi, Deus tinha confiança. A mão de Deus não titubearia. A mão de Deus não seria envergonhada. Mas com Davi, a mão de Deus seria firme. E ele diz, e o meu braço o fortalecerá. Quer dizer, ele iria se tornar invencível com a ajuda de Deus na vida dele. E o Senhor continua dizendo, o inimigo não o importunará. Ele não vai ser importunado pelos seus inimigos. A semelhança do que aconteceu lá com Golias, quando ele começou a importunar o povo, e Davi tomou aquilo para si e disse, não,
Ele está importunando o Deus de Israel. E ele então tomou para si aquela causa, aquela questão, e foi ao combate. Deus foi com ele e deu a ele uma grande vitória. E aqui diz que agora para Davi, o Senhor não permitirá que o inimigo o importune, nem que o filho da perversidade venha afligi-lo, venha causar males, transtornos e sofrimentos a Davi. Verso 24 ele diz: e a minha fidelidade e a minha benignidade estarão com ele, e em meu nome será exaltado o seu poder. O poder de Davi seria exaltado em nome do Senhor nosso Deus. 25 diz: porei a sua mão no mar e a sua direita nos rios. Quer dizer, a mão dele estaria governando em todas as partes. Não haveria restrição do governo de Davi. E ele me invocará dizendo: tu és o meu Pai, o meu Deus e a rocha da minha salvação. Este sempre foi a adoração de Davi, a maneira como ele se apresentava diante de Deus, a dependência, a confiança e o temor diante de Deus. Também por isso lhe darei o lugar de primogênito, de primeiro. Veja que o primeiro rei foi Saul, mas não é contado naquela história. O primogênito é Davi. E Davi veio seguindo, e conforme nós observamos à luz da palavra de Deus, quando Mateus escreve sobre a genealogia de Jesus, está escrito lá: Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Ora, mas Abraão veio antes de Davi? Sim, Abraão veio antes de Davi. Davi veio depois, muitos séculos depois de Abraão. Mas na genealogia está escrito: Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Então, aqui está escrito: lhe darei o lugar de primogênito. E isto aconteceu. Está registrado na palavra do Senhor: falo-ei mais elevado do que os reis da terra. Não há rei maior do que o rei Davi. Mesmo Salomão, que recebeu sabedoria de Deus, a qual nenhum mortal recebeu, aquela sabedoria de Deus, porém, ainda assim, Davi era maior que Salomão. Por quê? A promessa de Deus na vida de Davi: conservarei para sempre a sua descendência e o seu trono como os dias do céu. Ou seja, um trono que não terá fim. Esta foi a promessa de Deus para Davi, um homem segundo o seu coração. Quando nós observamos estas promessas e o cumprimento de Deus para a vida de Davi, a primeira característica que nós vamos encontrar em Davi, que está aliada a outras que vamos discorrer nesta oportunidade. A primeira é que o testemunho que Deus deu. Deus disse que Davi era um homem segundo o seu coração. Ele tinha sido separado por Deus desde o seu nascimento. Porém, esperou chegar o momento de Deus na sua vida. E mesmo assim, quando ele foi ungido rei, ele não foi logo investido do governo para, a partir dali, começar a reinar sobre Israel. Embora ungido por Deus, ele esperou o tempo até que Deus tirasse de cena a Saul e o afastasse do reinado, para que Davi, então, fosse introduzido. Isto levou muito tempo, e ele teve que conviver com os desencontros de Saul, com as ameaças, com a vingança, com o desejo de matá-lo que Saul tinha, mas em todas as investidas, Deus guardou, Deus preservou, Deus escondeu a vida de Davi, porque Deus tinha ali
um propósito para cumprir através de Davi, homem segundo o seu coração. Então, quando isto acontece, não importa se alguém se levanta contra, se enche de vingança, de rancor, de ódio, e começa a colocar embaraços e dificuldades no caminhar daquele que Deus escolheu para determinada função, isso não funciona, porque Deus guarda, Deus livra, Deus protege, Deus defende, Deus invalida a força do inimigo. E ele disse aqui a Davi que o inimigo não o importunará, e nem o filho da perversidade, conforme ele diz aqui, o afligirá. Significa dizer que Deus seria a proteção contínua na vida de Davi. E assim é também na vida de quem ele escolhe nos dias em que nós estamos atravessando. Então, como primeiro ponto, ele era um homem segundo o coração de Deus. Primeira característica, ele era um homem segundo o coração de Deus. A segunda característica que encontramos em Davi é que ele era um homem ocupado. Davi não era desocupado. Há muita gente desocupada querendo adquirir posições e lugares para destaque na vida diante do povo. Porém, a estes Deus não elege, Deus não o leva ao lugar, porque Deus não trabalha com desocupados, com ociosos. Todos aqueles que Deus utilizou-se de maneira gloriosa no seu reino e no seu propósito, todos eles, quando foram separados para a função, eles estavam ocupados em alguma atividade que certamente estavam fazendo para Deus. E Deus então os chama e traz para uma outra posição, para um outro patamar, e ali começa a usá-los. Então, se queremos ser um instrumento, alguém usado por Deus, não é na ociosidade, não é desocupado vendo a banda passar, é ocupado no trabalho do Senhor, fazendo o querer e a vontade de Deus, enfrentando o sol, enfrentando o frio, enfrentando a chuva, enfrentando a necessidade, a limitação, as acusações, as adversidades, mas permanecendo firme. Então, Davi era alguém ocupado. Ele vivia o tempo todo ocupado lá com as ovelhas da casa do seu pai. Seu pai encarregou ele de cuidar das ovelhas e ele cuidou de maneira excelente. Não se descuidou nenhum momento da sua ocupação. Quando Jonas tentou desviar-se do chamado de Deus para Nínive, quando o descobriram lá no subterrâneo daquele navio, então perguntaram a ele: qual é a tua ocupação? Naquele momento, ele era um desocupado, desobediente, o que não aconteceu com Davi. Davi era alguém ocupado. A segunda característica de Davi, ele era ocupado. Ele não perdia as oportunidades. Sempre estava ativo em alguma circunstância. Terceira característica que Davi, ele era obediente. Ele sempre demonstrou a obediência diante de seu pai. E como assim? A obediência diante do seu pai, ele também demonstrava esta obediência diante de Deus. E isso foi o que certamente o fortaleceu na comunhão com Deus, em ter experiências únicas com Deus. Então, Davi era um homem obediente como terceira característica. A quarta característica que encontramos em Davi é que ele era o homem da confiança do seu pai. Jessé tinha
inteira confiança em Davi. Tanto é que quando ele estava lá cuidando das ovelhas de seu pai, e o pai precisou que ele fosse para uma outra função, ele deixou alguém cuidando lá, o pai o chamou, os irmãos estavam na guerra, na peleja lá contra Golias. Deus então prepara o necessário e pede a Davi que leve a seus irmãos, leve também alguma coisa ao rei, a Saul, e Davi então, como sendo alguém da confiança do seu pai, ele vai realizar aquilo que estava debaixo da orientação do seu pai. Então Davi era um homem que o pai tinha confiança nele, a semelhança de José, quando Jacó tinha confiança segura em José. Assim também, Jessé tinha confiança em Davi, porque Davi era alguém que, na sua característica, no seu comportamento, inspirava esta confiança do pai para com ele. E para onde ele chegasse, era ali alguém digno de ser respeitado. Então ele era da confiança. E tudo o que Davi fazia, como quinta característica, ele não fazia as coisas simplesmente por um dever, por uma obrigação. Há muita gente nos nossos dias que fazem as coisas somente quando são obrigados, pressionados, colocados diante de pressões. Não. Davi, toda a sua atividade, ele colocava o coração naquilo que ele fazia. Por isso que as experiências dele com Deus foram inúmeras, porque ele tinha prazer no trabalho que realizava. E ao realizá-lo, ele fazia como um tributo diante de Deus. Como que, na linguagem do Novo Testamento, como se ele estivesse fazendo para o próprio Deus. Empenhava o coração, fazia de todo o coração, procurando sempre fazer o melhor naquilo que lhe era requerido. Então, como quinta característica, o coração dele estava sempre envolvido nas suas atividades. Não era algo fora dele, era algo que envolvia todo o seu interior, a sua intensidade naquilo que fazia. E isso era notado, tanto por Deus quanto pelas pessoas. Então nós observamos que ele tinha esta característica. A sexta característica de Davi é que ele não se vangloriava de nada. Ele não se exaltava, não se orgulhava diante das pessoas. Ele era alguém humilde. A humildade de Davi foi quem lhe recomendou na presença de Deus. Ele não ficava propagando as suas ações, mas ele lançava tributo de gratidão a Deus, porque era Deus quem agia na vida dele. Então aprendemos, nesta sexta característica, que Davi era um homem humilde diante do Senhor. Ele não se envaidecia, ele não se engrandecia, ele permanecia no seu posicionamento. Em sétimo lugar, nós encontramos, como sétima característica, que Davi era alguém disposto, ou seja, alguém pronto, alguém para a necessidade que se apresentasse, ele estava ali pronto. E foi assim que aconteceu. Quando ele estava lá no campo com as ovelhas do seu pai, veio o urso, veio o leão, ele enfrentou um de cada vez e os matou. E quando nós encontramos que o pai precisava que ele fosse lá no exército levar mantimentos, ele se colocou pronto. Ele não disse: pai, eu estou ocupado com as ovelhas lá no campo, eu não posso sair, eu não posso deixar, não. Ele disse: estou aqui, estou pronto. Então era alguém disposto. Deus precisa de homens e mulheres dispostos, que estejam atentos ao seu querer e à sua vontade. Então ele era esta pessoa
disposta. Como oitava característica, por ser alguém humilde, obediente, da confiança do pai, disposto e ter o coração naquilo que fazia, ele tinha acesso em todos os lugares. Não havia um lugar em que ele fosse restrito. Não, aqui Davi não vem, aqui Davi não vai fazer nada. Ele tinha acesso a todos os lugares, porque a presença de Deus na vida dele é que lhe abria caminhos e oportunidades, e ele chegava aonde outros não conseguiram chegar. Mas Davi conseguiu, porque Deus era na vida dele e ele era alguém segundo o coração de Deus. E Deus é aquele que tira as barreiras do caminho, abre oportunidades e coloca o seu servo naquele direcionamento. Davi tinha isso. E nona característica é que Davi não era aquela pessoa que ficava dormindo o tempo todo e quando chegava a tardezinha, agora vou fazer minha atividade, agora vou servir ao Senhor, agora não. Davi era alguém que madrugava. Às vezes ele passava noites em clamor a Deus. Outras vezes ele madrugava-se para buscar a Deus, para fazer a sua oração, para apresentar a sua oração como incenso diante de Deus, o seu sacrifício, o seu louvor diante de Deus. Então Davi era alguém que acordava cedo. Todos os homens usados poderosamente por Deus, a expressão da palavra de Deus diz que eles madrugavam antes do levantar da alva. Isso significava que ainda no meio da noite, na escuridão, estes homens de Deus já se levantavam e estavam apostos diante de Deus para falar com ele, para ouvir o seu querer, o seu direcionamento e cumprir a sua vontade. Quando nos dias nós observamos, há pessoas que só têm tempo para dormir, não tem tempo para acordar cedo, para madrugar-se diante da presença do Senhor e ouvir dele o querer do Senhor. Muitas vezes ele dizia, pela manhã me apresentarei diante de Deus e vigiarei. Então é importante sabermos isso. A nona característica de Davi é que ele era alguém que levantava cedo. Não era preguiçoso, não era dorminhoco. Era alguém que dormia o suficiente e se levantava na presença de Deus. Deus está à procura de homens assim também. Homens e mulheres para o seu trabalho, para a sua obra. Em 10ª característica, ele era responsável. Responsável no sentido de que quando ele precisou deixar as ovelhas de seu pai, ele não as deixou abandonadas no campo e foi fazer outra atividade. Não, as ovelhas ficam aí e eu vou fazer isso aqui. Não. Ele arregimentou alguém para que estivesse ali, tomando conta daquelas ovelhas, enquanto ele ia fazer o mandado do pai, e depois ele voltaria para continuar apacentando as ovelhas de seu pai. Então, como 10ª característica, ele era alguém responsável, não era irresponsável. Era alguém que sabia o que estava fazendo e o que era que se esperava dele era responsabilidade. Em 11º lugar, quando na luta, na peleja, ele nunca foi surpreendido na guerra. Davi nunca foi atingido por conta de um descuido seu. Ele estava sempre atento. Mesmo lá, diante das ovelhas, quando apareceu o urso, ele se lançou na frente, o agarrou e o destruiu. Quando veio o leão, ele fez a mesma coisa. Ele o enfrentou e o destruiu. Quando veio Golias, ele partiu para a frente e ele correu na direção de Golias e então lançou a funda, ele caiu, ele foi lá, cortou a cabeça de
daquele Golias, a vitória que Deus lhe deu. Então ele não se descuidava da luta. Em qualquer peleja que se encontrasse, ele estava sempre atento. Ele estava sempre observando. Por isso que foi um rei vitorioso, porque ele não se descuidava. Ele não vivia como se não existisse luta. Tem muito crente hoje que vive como se não existe luta. Tudo é paz, tudo é harmonia, tudo é alegria, e por isso estão sofrendo sérias derrotas, porque estão descuidados diante de um ambiente de guerra espiritual. A 12ª característica, ele também se preocupava com o bem dos seus irmãos. Ele não se preocupava somente consigo, mas também com os seus irmãos. Tanto é que ele foi lá para dar-lhes a assistência. E foi ignorado pelos irmãos dele. O que viesse fazer aqui? Como que diz? Aqui não é seu lugar. E mandaram ele de volta. E as ovelhas, você deixou com quem? Tudo isso Davi escutou. Mas ele estava ali, preocupado, interessado no bem-estar dos seus irmãos. A semelhança de José. Quando os irmãos dele chegaram no Egito, ele não lançou em rosto deles. Ele os abraçou, ele os trouxe para si e cuidou deles. Era o cuidado que ele tinha com os seus irmãos. Então observamos aqui 12 características de Davi diante da presença de Deus, à luz do que a palavra de Deus mostra, e que isto serve como um ponto, um referencial, um modelo para a nossa vida, em saber que nos dias em que nós estamos atravessando, nós podemos, à luz das características de Davi, procurar nos identificarmos nela e fazermos a vontade de Deus, enquanto Deus nos dá o tempo, a oportunidade e o lugar para fazê-lo. Então precisamos estar sempre atentos a isso e nunca nos descuidar. Deixar que as oportunidades passem, que as pelejas se levante, não se preocupar, ficar descuidado, distraídos, como que se não tivéssemos nenhuma responsabilidade. Não. À luz do que apresentamos de Davi, nós podemos avaliar a nossa vida e pedir Deus graça para, naquilo que for possível, que a nossa vida esteja de acordo com estas características. Então vamos lembrar as 12 características da vida de Davi. Lembrando que Davi foi um homem escolhido por Deus e chamado por Deus, homem segundo o meu coração. Então, esta é a primeira característica de Davi, alguém segundo o coração de Deus. Eu e você precisamos aprender, através dessa característica, como chegarmos à presença de Deus e sermos alguém do coração de Deus. Existe o caminho. E nas características de Davi, nós vamos identificar por onde este caminho passava. E vamos entender que tudo aquilo fortaleceu a vida de Davi e o levou à presença de Deus. Então, primeira característica, ele era um homem segundo o coração de Deus. Segunda característica, ele era um homem ocupado. Era alguém que não perdia tempo, não perdia oportunidade. Estava sempre ativo, dinâmico, em movimento. Terceira característica, ele era um homem obediente. Não era aquele que desobedecia às orientações de Deus, insubmisso, ingrato, desobediente. Não, ele era alguém que se mostrou obediente. Quarta característica, ele era o homem da confiança de seu pai. Que eu e você possamos ser chamados um homem de confiança, uma mulher de confiança, um servo da confiança do Senhor e daqueles a quem estão próximos. Quinta característica, tudo aquilo que Davi estava envolvido,
ele colocava o seu coração. Ou seja, ele fazia todas as coisas com amor, com intensidade, com dedicação. Ele não fazia por fazer. Ele fazia o melhor que estava no alcance dele. Eu e você precisamos aprender isto também. Sexta característica, ele era um homem humilde. Nunca se engrandeceu, se orgulhou, se envaideceu, começou a contar vantagens, não. Davi sempre tributava as vitórias a Deus. Manteve-se na sua condição humilde diante de Deus, diante das pessoas. E esta foi a beleza na vida dele. Eu e você não podemos ficar demonstrando saber, posição, ou seja lá o que for, querer engrandecer diante das pessoas. Mas devemos ser humildes diante de Deus e diante das pessoas e deixar que o nome do Senhor seja glorificado através da nossa vida. Sétima característica, Davi era um homem disposto. Significa dizer, ele era ocupado, com certeza, ele tinha suas atividades, mas ele estava sempre pronto para uma nova oportunidade, para um novo direcionamento, para um novo trabalho que estava na direção de Deus para confiar a ele. Ele sempre se mostrou pronto, disposto. Como Maria, quando o anjo apareceu a ela, disse: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua vontade. Era alguém disposta, pronta para fazer a vontade de Deus. Oitava característica, por conta das anteriores, ele tinha acesso, ele tinha trânsito livre. Ele não era impedido, aqui você não passa, aqui você não chega, aqui você não tem atividade, não. Davi era alguém que ganhava a confiança, a simpatia do povo e as portas se lhe abriam. E ele poderia, então, continuar a sua caminhada. A nona característica de Davi é que ele acordava cedo. Ele fazia com que o dia fosse produtivo, que as horas fossem longas. E para isso há necessidade de acordar cedo. E o primeiro encontro a acordar é encontrar-se com Deus, falar com Ele, apresentar-se diante dele. E Ele abençoará o desenvolver daquele dia. Décima característica, Davi era um homem responsável. Era alguém que fazia as coisas com equilíbrio, com prudência, com cuidado. E se lhe perguntasse alguma coisa, ele era responsável o suficiente para dar o parecer do que se estava pedindo. 11ª característica, Davi sabia que havia guerras e pelejas à sua volta, mas nunca foi pego de surpresa. Eu e você precisamos aprender essa característica. Vivemos num mundo em polvorosa, guerra constante, guerra de todos os lados, para destruir a nossa comunhão com Deus, tirar-nos do propósito de Deus para a nossa vida, porque estão aí o adversário com os seus servos, os seus enviados, para tentar enganar os servos de Deus. Então precisamos, à semelhança de Davi, não nos descuidarmos das guerras espirituais que enfrentamos. Enfrentá-las com a visão de Deus, o discernimento e o cuidado, para não ser pego de surpresa. 12ª característica e última, ele era preocupado com seus irmãos. A vida dele, ele também importava-se com a vida dos seus irmãos. Eu e você, temos nos importado com a vida dos nossos irmãos ou procuramos só o nosso bem e cada um que se vire? Davi não era assim. Davi também se importava com os seus irmãos, embora não sendo compreendido por eles, mas isso não lhe fazia a mínima diferença. O importante para ele
era ser alguém cuidadoso com os seus irmãos. E isso Davi foi muito bem. A história bíblica relata estas experiências. E que maravilha foi este rei nas mãos do Senhor. Teve a falha? Sim. Teve aquela falha no caso de Batseba, reconheceu diante de Deus, confessou, Deus o perdoou e continuou a usá-lo. Mas aqui observamos essas 12 características que eu e você podemos colocar diante de nós e avaliar uma por uma qual delas está fazendo parte da nossa vida, qual ainda não está e como podemos adaptá-la para o nosso viver nos dias de hoje e chegarmos à condição de ser um homem, uma mulher, um jovem, uma criança, um adolescente, um idoso, segundo o coração de Deus. É isto que clama diante de nós, que clama nos nossos dias, ser alguém segundo o coração de Deus, para ser por Ele usado como instrumento nas suas mãos em benefício do seu povo. Guarde isto, avalie-se através destas 12 características e sigamos em frente, glorificando ao Senhor, melhorando aquilo que pode ser melhorado na nossa vida de comunhão com Deus. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.